paz do Senhor, irmãos. Que bom que agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo em 1 João. Que bom ver muitos rostinhos que faz tempo que eu não vejo. Bom te ver, dona Nena. Que bom ver você, Silvio, sua esposa. Faz um tempinho que eu não vejo. Aloísio, também com a esposa, com a batalha lá no trabalho. Bom ver vocês. Vocês estão sentindo falta de alguém aí do seu lado? Olha para o lado, sentiu falta de alguém? Amém. Às vezes a gente sente falta das pessoas e fica por isso, né? 1 João, capítulo 4. Vou tentar não tomar muito tempo dos irmãos, por isso eu gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia nas mãos. Os irmãos sabem que eu gosto de expor vários versículos da Bíblia, então gostaria que os irmãos acompanhassem. São só 3 versículos que nós vamos ler. 1 João, capítulo 4, versículo de número 10, 16 e 19. 1 João, capítulo de número 4, versículo 10, 16 e 19. Diz assim em 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo de número 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E o versículo de número 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E desse último versículo, se eu não gosto muito de colocar temas nas mensagens, mas se eu fosse colocar um tema, o tema seria o amor que leva a amar. Eu tenho tido algumas mensagens preparadas, Deus me levou, o Espírito Santo me levou a falar um pouquinho do amor. Nós temos falado um pouquinho do amor e nada mais propício do que falar do amor de Deus num culto de batismo. E eu me recordei lá em 1999, 2000, uma pesquisa, até peguei aqui, vou ler algumas frases, não vou ler todas, mas foi uma pesquisa feita com crianças entre 4 e 8 anos. Perguntaram lá aos psicólogos e pedagogos o que eles acham, o que eles entendem por ser amor. E algumas frases me chamaram a atenção, inclusive uma delas foi tema de uma mensagem que eu trouxe há muito tempo atrás na outra igreja que eu congregava. Uma delas é assim: Mateus, de 6 anos. Amor é quando alguém te magoa e você mesmo muito magoado não grita, porque sabe que isso fere seus sentimentos. Lauren, de 4 anos. Eu sei que minha irmã mais velha me ama porque ela me dá todas as suas roupas velhas e tem que sair para comprar outras. Tommy, de 6 anos. Amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos, mesmo conhecendo-se há muito tempo. Se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. Nica, 6 anos. E a última delas, tem muitas. Para ganhar tempo, eu vou ler só a última, do Max, de 5 anos. Deus poderia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem do crucifixo. Mas Ele não disse. Isso é amor. Pois se você quiser procurar, você coloca essa frase no Google, você vai achar lá várias frases que as crianças fizeram. O amor, ele é um elemento essencial que dá sentido à vida humana. Não há como ter sentido na vida se não existir o amor. Compreender o quanto nós somos amados por Deus é o que nos capacita a amar. Ninguém pode dar nada se não tiver.
Se eu não tenho amor, eu não posso dar amor. Se eu não me sentir amado por Deus, incondicionalmente, dificilmente eu vou amar aos outros. Então eu preciso entender o que é o amor de Deus. Eu voltei nessa mensagem alguns cultos atrás, quando nós louvamos um louvor que para mim era desconhecido, e que falava de Cristo, e pedia para que enchesse o coração do amor que transforma o mundo. Olha que frase que nós louvamos. Enche-me do teu amor, o amor que transforma o mundo. E no versículo de número 10 que nós lemos, o apóstolo Paulo começa assim: nisto consiste o amor. No que é que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E como é que Ele expressou esse amor? Ele continua: enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. O que é propiciação? Lá no tabernáculo, Deus, em Êxodo 25, deu orientação para tudo o que deveria constar no tabernáculo, e Ele pede para que se construa um móvel, né, que tem algumas partes, e uma delas é o propiciatório. Se vocês lembrarem da imagem da Arca da Aliança, a Arca da Aliança tem em cima dela, ali onde ficam os dois querubins, aquela parte em que é a base de sustentação para os dois querubins, chama-se propiciatório. E para que servia? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, no Santo dos Santos, e sacrificava o cordeiro sem mácula e despejava o sangue do cordeiro no propiciatório até que ele cobrisse o propiciatório. Esse ato chamava-se de expiação. O que significa expiação? Cobrir, apagar. E aquele ato era tão esperado pelo povo de Deus, que uma vez por ano, eles se sentiam propícios a estar na presença de Deus. Todo o seu pecado, toda a sua mácula foi coberta, apagada naquele ato. E o texto que nós lemos diz que o amor de Deus é tão grande, Ele nos amou, que enviou o seu Filho como propiciatório, nos tornou propícios a estar na sua presença. Então a primeira expressão do amor de Deus é que Ele soberanamente, unilateralmente, por sua vontade, por sua presciência, tomou a decisão com respeito a toda a humanidade. Porque Deus amou o Marcelo. Porque Deus amou o Aloísio. Porque Deus amou o Walter. Não, porque Deus amou o mundo. Não está escrito o meu nome, mas eu estou incluso. O sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, decidiu cobrir, apagar todos os nossos pecados para que nós possamos estarmos propícios. Em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo de número 8, você pode encontrar algo mais relativo a esse propiciatório, propício. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso, amor fervente, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor faz expiação. O amor apaga.
O amor nos torna humanos conforme o coração de Deus. Acima do quê? Acima de todas as características normais, aquelas normas de conduta que todo ser humano deve seguir, acima disso, acima de todas essas normas, as relações entre o povo de Deus devem ter o amor. Acima de tudo, o amor. Isaías 53, um texto muito conhecido, versículo 4 e 5, nos leva a entender um pouco mais desta propiciação. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por filho, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu uma dor intensa. Quantos aqui já ficaram doentes? Passaram por cirurgias, sentiram dores? A palavra diz que ele levou, ele sentiu todas as dores de todos, desde o primeiro criado até o último, todas as dores sobre ele. E a palavra nos lembra que em determinado momento ele se achega aos pés do Pai e diz: Senhor, se tu puderes, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha, pode ser, não está diretamente relacionado, mas ele poderia já estar sentindo todas as dores, todas as nossas iniquidades sobre ele. E ele, como humano, como homem, sentindo as dores, chega a clamar: se puderes, afasta de mim este cálice. E a palavra diz que ele desce revigorado, fortificado pelos anjos de Deus para cumprir. Haveria expressão maior, melhor de o amor de alguém por outro do que a que Jesus expressou por nós na cruz? Nisso consiste o amor. Lá nos anos 60, muito antes de eu nascer, muito antes de vocês nascerem, existia uma luta, quando eu estudei sobre isso, para os direitos civis, lá nos Estados Unidos. E existia um pastor que lutava contra a separação entre cores e raças. Ele era branco e ele pregava que todos são iguais perante a Deus e deveriam continuar sendo iguais perante a lei dos homens. E por ele pregar insistentemente isso, ele sofria muitas ameaças. Uma noite, ele recebe um telefonema e ele atende, e ameaçaram ele colocar uma bomba no seu carro. Ele desliga o telefonema, a esposa vê a expressão no rosto dele de medo e pergunta: o que aconteceu? Ele: não foi nada, não foi nada. Ele insistiu, ele falou: olha, me ameaçaram, falaram que iriam colocar uma bomba no meu carro e que o meu carro iria explodir e eu iria morrer. Ele dormiu, ela dormiu, na manhã seguinte ele acorda e não está o carro e nem a esposa em casa, logo cedo. Ele se desespera um pouco quando a esposa chega, ele pergunta: e o que aconteceu? Ela falou: não, fui comprar leite. Tinha leite em casa, tinha leite no refrigerador. E ele pressiona ela, fala assim: não, eu fui constatar se realmente havia uma bomba no seu carro, porque eu preferia que eu morresse do que você morresse. Certamente aquele homem nunca mais duvidou do amor da sua esposa. E isso
é o que nós deveremos fazer. Nunca deveríamos duvidar do amor de Deus por nós, pelo sacrifício que Ele fez com o seu Filho na cruz do Calvário. Mas nós aprendemos desde que nascemos a amar e ser amado por merecimento, por desempenho. Mas não é assim o amor de Deus. Deus simplesmente decide nos amar apesar de quem somos, apesar de como somos e apesar do que fizemos e do que vamos fazer. Ele decide amar. Esse é o amor que transforma o mundo. Aquele que cantamos, que queremos ser cheios. Nisso consiste o amor de Deus. Mas como que eu posso tirar isso da minha mente, do meu intelecto, da minha leitura, do meu conhecimento bíblico e trazer para o meu coração, para a minha vida? Como é que eu posso experimentar e sentir esse amor de Deus? Existem 4 pontos principais que eu destaco na palavra de Deus e eu gostaria que você me acompanhasse com bastante atenção, de como eu posso experimentar e viver esse amor de Deus. Primeiro, eu preciso apreciar o quanto Ele me perdoa. Se eu não apreciar o quanto Ele me perdoa, dificilmente eu vou viver o seu amor. Abra comigo em Lucas, capítulo de número 7, uma passagem muito conhecida. Lucas 7, a partir do verso 37. Vou ganhar tempo, já vou começar a ler, mas você me acompanha. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, olhando para ela, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe foram seus pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecados perdoa? Aquele que reconhece que muito lhe foi perdoado, quanto ama? Muito. Mas é aquele que pensa que pouco lhe foi perdoado. Qual é a sua tendência? Amar pouco. Graças a Deus nós estamos nesta primeira condição. Nós reconhecemos que Ele muito nos perdoou. Por isso, é mandamento amar. Primeira dessas ações, apreciar o quanto Deus perdoa. A segunda é a revelação do Espírito Santo. 2 textos nós vamos ler: Gálatas 4:6 e Romanos 5:5.
Gálatas 4:6 diz assim: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque somos filhos, Ele enviou o Espírito Santo ao nosso coração e nos leva à condição de clamar, de se relacionar com Deus, a ponto de chamar Abba, Pai, Paizinho querido. Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Como experimento o amor de Deus? Por uma revelação do Espírito Santo em nosso coração. Mas para isso, preciso me relacionar com o Espírito. Se tem algo que precisamos fazer e queremos buscar, é mais relacionamento com o Espírito. Devemos cuidar da relação com o Espírito Santo, que dentre outras coisas, quer seguir nos revelando quanto Deus nos ama. 1 Pedro 1:7 também nos leva a entender um pouquinho mais sobre este tema da revelação do Espírito Santo. Diz assim: para que uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Por que cremos nele? Porque nós nos alegramos nele, porque sentimos, porque experimentamos o imenso amor de Deus por nós. Isso é o Espírito que nos faz viver. A terceira e penúltima é a oração. Em Efésios 3:14, início no versículo 14, diz assim, Paulo escrevendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa eu oro. Por esta causa eu chego à presença do Pai, de quem tomo o nome toda a família, por amor de vós, gentios. Efésios 3:14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo orando, pedindo a Deus que fortaleça, e assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados com raízes e alicerçados como paredes em amor, a fim de lhe poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Só conhece o amor de Deus aquele que é a habitação do Espírito, através de Cristo, fundamentado em amor. E ele continua: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nós oramos, e você não ora diferente de mim. Eu oro para que Deus faça um milagre na conta bancária,
Eu oro para que Deus tire a dor. Eu oro para que Deus me ajude nos meus relacionamentos. Eu oro pedindo. Continue orando, não é errado. Mas inclua na sua oração: Senhor, deixe-me conhecer e experimentar o amor que tens para comigo. Se conhecermos o amor, seremos capazes de amar. E aí, vou para o último item. Como eu posso experimentar e viver o amor de Deus também? Primeiro item que lemos foi apreciando o quanto Ele nos perdoa. O segundo, a revelação do Espírito Santo. O terceiro, pedindo em amor. E o quarto, dando o amor de Deus aos outros. As Escrituras promovem o amor entre os irmãos muito. O Novo Testamento tem muitas passagens. Por quê? Porque eu entendo que entendi ao estudar e a preparar esta mensagem, porque ao dar ao amor, nós conhecemos melhor o amor de Deus através das nossas vidas. Nós temos dois grandes lagos chamados de mares, né? São represas de águas. O Mar da Galileia e o Mar Morto são relatados na Bíblia. O Mar da Galileia é um mar que sempre tem vida, tem peixes, tem água cristalina, sempre com vida, porque ele recebe a água e ele deixa a água sair. Ele também distribui a água. Obrigado, meu irmão. Por isso ele tem vida. Já o Mar Morto, ele recebe a água, mas ele não tem saída. Por isso ele não tem vida, não há vida nele. O que nós aprendemos aqui? Se queremos ter vida, precisamos receber e distribuir. Somos especialistas em pedir e inexperientes em dar. Sabemos desde pequeno qual o olhar, qual o tom de voz eu preciso ter para pedir algo aos meus pais, ou a quem quer que seja. Mas pouco aprendemos em dar. Somos inexperientes. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Dar e dar-se-vos-á. Muitas vezes encontramos no Novo Testamento uma frase que liga situações uns aos outros, uns para com os outros. Eu ia explorar bastante, mas nós não temos tempo, e também não pus no meu rascunho, mas existe lá: amar-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, ajudem uns aos outros, amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, orem uns pelos outros, levem as cargas uns dos outros, esperem uns pelos outros. Quando eu começo a ser canal de transmissão do amor de Deus, eu também experimento o melhor deste amor. O amor que Deus tem por nós nos faz compreender muitas coisas, mas a primeira que eu quero ressaltar é que, sem merecer, sem conquistar, Deus decidiu me fazer receptor de todo o seu amor. Sem eu merecer, sem eu fazer nada para conquistar, Ele decidiu que eu sou, que nós somos merecedores do seu amor. Compreender e viver esta verdade nos capacita a amar a Deus, a amar a nós mesmos e a amar o próximo. Não é escolha, é mandamento. Compreender e viver esta verdade é o que nos capacita a amar a Deus, a amar a nós mesmos e amar o próximo. Nos confronta também com uma realidade de que
nós não podemos dar o que nós não temos. E compreender e viver esse amor é a base, o fundamento da nossa transformação. Amor que transforma o mundo. Nós temos certeza que inúmeras pessoas aqui dentro, carentes de amor, e lá fora, muito mais. Que buscam prazeres nas coisas que o mundo pode nos dar. Porque sentem carentes, ou às vezes não foram criados por bons pais, ou sofrem, pode ter um lar perfeito, pode ter sido criado muito bem, ter uma casa, carro, mas se sentem carentes de amor. O único que pode saciar esta necessidade mais profunda de ser aceito, de ser respeitado, de ser digno, é o amor de Deus por nós. Se eu não me sentir amado, eu não vou conseguir me amar, e tampouco amar o próximo. Existe um livro muito conhecido, As 5 Linguagens do Amor. Tem um outro que lançaram também, O Segredo. Não existe nenhum segredo, está tudo aqui. A linguagem do amor está aqui. Paulo, perseguidor, se confrontou com o amor de Deus. Escreveu sobre o amor, o que mais escreve sobre o amor de Deus. E ele registrou lá em 1 Coríntios 13, capítulo 4, versículo 7. Olha que linda a mensagem, a linguagem do amor. Qual é a linguagem que nós devemos expressar? O amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por isso Paulo lá em Romanos 8, foi a última mensagem que eu ministrei aqui, ele termina lá, não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. Amor que nos leva a amar. Amor que transforma o mundo. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na tua presença, gratos, ó Deus, por tudo que tu tens feito. Gratos, ó Deus, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, grato porque tu tens suprido as necessidades de todos, tem cuidado dos órfãos, tem cuidado das viúvas, tem cuidado de cada um de nós. Por isso, nesta noite, ó Pai, a nossa oração é direcionada a Ti, para que Tu nos leve, ó Pai, a sentir e viver cada vez mais profundo o Teu amor. Que o Teu amor possa encher a nossa vida, o nosso coração, de forma que nós possamos dar por onde quer que passamos, ó Pai. A quem quer que seja, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque Tu tens, Senhor amado, agido com Teu Santo Espírito sobre estas vidas que estão aqui à noite para se batizar. Tu tens mostrado a eles o quanto Tu os amas. Tu tens, Senhor, levado eles, Senhor, a querer se relacionar mais profundamente com Teu Santo Espírito e contigo. E o sinal que eles estão expressando nesta noite, ó Pai, da aliança que tem contigo, é o batismo nas águas. Que ao descer das águas e ao subir, eles possam ser cheios do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Queremos te louvar, Pai. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Diga isso pra ele. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Em breve ele virá e como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, só aqueles que aguardam ardentemente, diga isso. Jesus, 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 nada mais importa, nada se compara a ti.
Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá e como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Doce presença, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Aleluia, aplauda o nosso Jesus maravilhoso. Glória ao teu nome, Senhor. A graça e a paz, igreja. Momento lindo, maravilhoso, único. Laurinha, Márcia, Thaís, Miguel Agostinho. A Laurinha, vocês sabem, filha do pastor Augusto, da irmã Elza. E aqui, 3 gerações. Márcia, Thaís e Miguel Agostinho. Que honra, né, Márcia? Né, Thaís? Esse momento único. Eu ia falar algumas coisas, mas o presbítero Marcelo já falou tudo, e os louvores também. Esse culto é para vocês. O céu está em festa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm muito orgulho de vocês. E descer as águas, morrendo para esse mundo e nascendo para Cristo. Não existe nada igual. Fechar os olhos descendo para as trevas e levantar, abrindo para a luz de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé, orar por eles. Se vocês ouvirem minha oração e falar amém, eu vou ficar feliz. Se vocês orarem por eles, Deus vai ficar muito feliz. Amém? Pai, te amamos, te louvamos e te glorificamos, Pai, em todo momento da nossa vida, Pai. E nesse momento, pela vida dessas almas, descendo as águas, confessando que te amam, que desejam estar contigo, Pai. Abençoa, Pai, proteja, Pai querido, essas almas. Satanás sabemos que vai tentar alguma coisa, mas eles têm o Senhor, tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e tem nós como os amigos, para que eles possam vir, conversar, se abrir, e também eles vão precisar de muita força, porque muitas pessoas vão desejar ouvi-los, porque também eles estão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, capacitados a ministrar, e aonde pisarem, o Senhor vai estar com eles, Pai. Te amamos, te louvamos e te glorificamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, não entendi. Não, pode ficar de pé. Sentar? Por favor, sente. Som. Fechado aqui, ó. Esta. Eles têm que falar. Aleluia. Laura, glória a Deus. Você reconhece o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida? Promete amá-lo, respeitá-lo e segui-lo todos os dias da sua vida? Segundo a sua confissão de fé, publicamente aqui feita nessa noite, nós estaremos te batizando em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Miguel, você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, Miguel, você promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo até que ele venha? sim. Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Thaís Tereza Percy de Melo. Thaís, você reconhece o Senhor Jesus como o único Salvador da sua vida? Promete amá-lo, respeitá-lo todos os dias da sua vida? Segundo a sua confissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Márcia Aparecida Ferros Berce. Irmã Márcia, a senhora reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim, Promete amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo até a sua vinda? Segundo a sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo
de vencer. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Daqui a pouco estaremos dando a bênção apostólica, mas vamos fazer uma oração de agradecimento pelo culto de hoje, por essas vidas, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, somente te agradecer, Senhor. Senhor, pelo privilégio de estarmos essa noite aqui, Senhor, numa noite de batismo, Senhor, ao qual, Senhor Deus, o Senhor, Pai amado, presenteou esses filhos, meu Pai. Senhor Deus, abençoe, meu Pai, cada um deles, abençoa cada um que aqui está, Pai. Senhor, a honra, o louvor, a adoração pertence somente a Ti, Pai. Senhor Deus, o nosso coração está alegre, Pai. O nosso coração está, Senhor, oh Pai querido, feliz, Pai amado, por estarmos na Tua presença, ao qual na palavra foi dito que nos ama de uma maneira que não compreendemos, Pai. Senhor Deus, nós queremos Te glorificar e Te exaltar, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. As palmas louvam ao Senhor, que está chamando aqui o pastor Luiz, para estar orando também, agradecendo e dando a bênção apostólica, amém. Laurinha, Miguel, Thaís e Márcio. A idade chega, fica difícil lembrar, né, irmão? Vocês têm que me perdoar. Márcia, amém. A mulher ficou brava lá, hein? Mas ela me ama, o amor hoje foi pregado, né, Marcelo? Ontem ainda pedi ela em casamento de novo, ela falou que ia pensar. Mas eu sei qual é o pensamento dela, né? Existe algo na nossa vida que não para. Talvez hoje, simbolicamente, ministerialmente e espiritualmente, algo foi realizado aqui. Como todos nós que já fomos batizados, existe algo a mais do que isso. Se isso aconteceu hoje, é porque lá atrás muita gente trabalhou para isso. Assumiu a responsabilidade, começando por Cristo, que nos deu a oportunidade. Diz a palavra de Deus que, uma certa vez lá no livro de Atos, os 12 apóstolos foram presos. Os 12. Eles estavam em cima do alpendre, em cima do telhado de Salomão, levando a palavra. E diz que naquele tempo, a fé se multiplicava e as pessoas cada vez mais cresciam. Outros iam para perto de Pedro, para que quando Pedro passasse, a sombra dele curasse. Não podemos parar na sugestão de que agora estamos salvos, de que agora estamos libertos. É para toda a igreja, é para mim também. Os passos continuam, a vida corre, os segundos, os minutos, a hora. E você está aí encalhado, está parado, está cheio de teia de aranha e não está ministrando, não está fazendo aquilo que você tem que fazer. Faz um check-up mental nesse momento. Visita o Espírito Santo a tua vida e vê se você está realmente de acordo com aquilo que Deus quer para você. Para que isso fosse feito nessa noite e tantos outros lugares no mundo inteiro, homens, mulheres de oração, jejum, praticaram atos espiritualmente através da fé, para que Deus se manifestasse sobre essas vidas. Você crê? Eu acho que uns 3 crê. Você não acha, William? Vou perguntar de novo, pergunto. Você tem fé, hein? Você crê? Eu também creio. E quando nós cremos, existe toda uma situação sendo mudada celestialmente. E o divino olha para esse lugar nesse momento, e ele traz luz para aquele que está em treva, dá lucidez àquele que está atormentado, e dá ouvidos àquele que não escuta. Aquele que não conseguia falar, de repente fala no seu coração, a semente é caída aí dentro, e a flor começa a crescer. Diz a palavra que quem dá o crescimento é o Senhor.
mas através da fé, da sua fé. Eu creio que Deus é magnífico na minha e na tua vida. Hoje é um dia especial. Você que é parente dessas pessoas que se batizaram, pense, reflita. Você é uma pessoa inteligente. Se você ainda não recebeu o batismo, começa a se manifestar na tua vida. Muitas coisas serão explicadas para você. Eu falo que esse ano é o ano do mistério. O mistério vai ser revelado para muita gente. E aquele que crê vai chorar na presença do Senhor, mas não é de tristeza não, é de alegria, aleluia! Esse é o meu Deus, é o teu Deus. Pai amado, em nome do vosso Filho, pelo gesto travado, Senhor, mais de 2000 anos atrás, aquele Senhor que foi lembrado através de uma criança de 5 anos, que se tu quisesse, Senhor, tu tirarias os pregos da cruz. Olha, Senhor, a fé de um pequeno, a inocência, Senhor, chegando até a Ti. Somos lembrados, Senhor, através desse gesto, porque Tu és Deus, em Ti aprendemos a conhecer. Pai, eu prego para que estas vidas que não Te conhecem, possam conhecer, e aqueles que conhecem, possam seguir os Teus passos. Que todos nós tenhamos responsabilidade na casa do Senhor. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador? É dia de oração. Se você fizer um sinalzinho aí com a tua mão, só para te conhecer, você gostaria de fazer isso nessa noite? Abraçar, né, a Eucaristia do Senhor, aquilo que Ele fez de grandioso para a minha vida e para a tua vida. Eis aquele que está falando que demorou muitos anos para aceitar. Mas toda vez que fazem um apelo, eu tenho vontade de levantar a minha mão e vir na frente e aceitar de novo, né? Mas basta somente uma vez aceitar Ele, para Ele modificar a tua vida. Tem alguém aqui? Todos são crentes? Posso ouvir um amém? Amém? Todos são crentes? Amém. Mas o Senhor falou no seu coração, e eu tenho certeza que o Senhor hoje vai trazer muito amor. Aquele que não amava vai amar mais ainda. Aquele que estava um pouquinho atrás vai correr um pouquinho para ficar correndo do lado. Ainda ontem à noite eu estava falando para minha netinha mais velha, como é que nasceu o primeiro homem, né? E a escola ensina que é o macaco. Desculpa, mas eu vou falar um pouquinho da minha neta. E ela falou, eu falei para ela, não, mas não foi. Aí ela olhou para mim, olhou e falou, foi Adão, né? Mas como neta de pastor não sabe, é que essa minha filha, ela está um pouco distante do Senhor, né? E quando o pai e a mãe estão distantes, toda a família está distante. Mas cada vez que eu tenho oportunidade, eu jogo a sementinha. E falei da mulher, que a mulher também nasceu da costela de Adão. E ela olhou para mim assim, por que da costela? Falei, para andar a mulher e o homem de lado a lado. E é isso que nós temos que fazer, andar lado a lado, para que os nossos filhos também estejam lado a lado conosco. Deus de graça e Deus de paz. Que o amor de Deus, que a graça e a comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolação, sejam com todos nós. Mas é só o que crê bem alto disso. Vá em paz, igreja, em nome de Jesus.